Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus já estava preparando esse encontro com você desde antes dessa manhã começar. Talvez você tenha acordado com a mente cheia, com o coração um pouco apertado, ou até com aquela sensação difícil de explicar, como se algo estivesse pesado por dentro. Mas hoje, antes de qualquer coisa, existe algo importante que você precisa lembrar. Deus já está aqui com você. Antes mesmo de você organizar seus pensamentos, Ele já te envolve com cuidado. Antes de qualquer preocupação ganhar força, a presença dele já te cerca como um abrigo silencioso. A palavra de Deus diz em Salmos 121:7: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E não é uma promessa distante, é algo que começa agora, nesse exato momento. Você não está sozinho nessa manhã, não está desprotegido, não está esquecido. Deus vê o que ninguém vê. Ele entende o que você nem consegue explicar. E hoje, Ele te convida a descansar um pouco, a soltar o peso, a confiar, mesmo que seja aos poucos. Se essa mensagem toca o seu coração, escreve aqui nos comentários: Deus está cuidando de mim. Só como um gesto de fé, bem simples. Agora, vai desacelerando. Respira fundo, acalma o seu coração. E vamos falar com Deus. Pai amado, neste começo de manhã eu me aproximo de Ti com o coração ainda quieto, ainda acordando, ainda tentando encontrar paz. E antes de qualquer palavra mais profunda, eu só quero reconhecer a Tua presença aqui. O Senhor já está comigo. O Senhor já está neste ambiente. A Tua presença me envolve de um jeito tão suave, tão silencioso, que até a minha alma começa a desacelerar sem perceber. Como está escrito em Salmos 46:1, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e é nesse refúgio que eu entro agora, sem pressa, sem medo, apenas me permitindo estar contigo. Eu descanso em Ti, Senhor. Mesmo que por dentro ainda exista agitação, mesmo que os pensamentos tentem correr na frente, eu escolho diminuir o ritmo agora. Eu escolho respirar mais fundo e sentir que existe um lugar seguro em Ti. A Tua presença não exige pressa, não exige perfeição, não exige que eu tenha tudo resolvido. Ela só me recebe. Como um abrigo que não questiona, como um cuidado que não falha. A Tua palavra diz, em Salmos 91:1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso que eu preciso agora: descansar em Ti, me esconder em Ti, sentir que, por alguns instantes, nada precisa ser resolvido, apenas entregue. Senhor, existem coisas dentro de mim que ainda estão pesadas, coisas que talvez ninguém veja, preocupações que não aparecem no rosto, mas que ocupam espaço dentro do coração. E o Senhor conhece todas elas. Como está escrito em Salmos 139:2, Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. O Senhor sabe exatamente o que eu trouxe para essa manhã, mesmo aquilo que eu não consigo colocar em palavras. O Senhor percebe o cansaço escondido, a ansiedade que às vezes vem sem avisar, o peso das responsabilidades, o medo do que pode dar errado. E é por isso que eu me sinto seguro aqui, porque eu não preciso fingir força diante de Ti. Não preciso esconder fragilidade. O Senhor não se afasta quando eu estou cansado. Pelo contrário, é nesse momento que a Tua presença se torna ainda mais próxima. Como está escrito em Mateus 11:28, Jesus nos chama dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu venho agora, Senhor, do jeito que eu estou, sem tentar ajustar tudo antes, sem tentar organizar tudo por fora. Pai, neste momento, eu abro o meu coração diante de Ti. Eu não quero guardar aqui dentro aquilo que está me incomodando. Eu não quero carregar sozinho o que está pesado demais.
O Senhor vê as minhas preocupações com o dia que está começando. Vê os medos que às vezes eu nem falo. Vê as inseguranças, vê as dúvidas. E eu coloco tudo isso diante de ti agora, como está escrito em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é isso que eu faço agora, Senhor. Eu lanço diante de ti cada pensamento que pesa, cada sentimento que aperta, cada preocupação que insiste em ficar. Senhor, eu confesso que nem sempre é fácil soltar. Às vezes eu tento controlar, tento entender tudo, tento prever tudo, mas isso só me cansa mais. E hoje eu não quero começar o dia assim. Eu quero começar o dia contigo, mais leve, mais entregue, mais consciente de que eu não estou sozinho. Como diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo. Eu escolho confiar mesmo quando ainda existem perguntas. Ao continuarmos em oração, Senhor, eu te entrego também aquilo que está escondido bem fundo, aquilo que eu nem sempre tenho coragem de encarar. Medos antigos, lembranças que ainda doem, inseguranças que surgem sem aviso. O Senhor conhece cada uma dessas coisas. Como diz Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E eu recebo essa palavra agora, não como algo distante, mas como algo que alcança exatamente onde eu estou. Pai, eu abro o meu coração sem reservas. Eu não quero apenas falar palavras bonitas. Eu quero ser sincero contigo. Eu quero ser verdadeiro. E mesmo com tudo isso dentro de mim, eu sinto que a tua presença me envolve com cuidado, como se dissesse que está tudo bem em vir assim, que está tudo bem começar o dia desse jeito, desde que eu não caminhe sozinho. E enquanto eu sigo aqui na tua presença, meu Deus, eu percebo que só o fato de estar contigo já começa a mudar algo dentro de mim. Ainda existem pensamentos, ainda existem preocupações, mas elas já não parecem ter a mesma força. É como se a tua presença fosse acalmando o que antes estava agitado. Como está escrito em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E eu quero essa paz, não uma paz superficial, mas essa paz que vem de ti e que alcança o interior. O Senhor sabe como às vezes a mente não para. São tantos pensamentos ao mesmo tempo, tantas possibilidades, tantas preocupações que se acumulam. E mesmo quando tudo está aparentemente tranquilo por fora, por dentro pode existir um cansaço silencioso. Mas a tua palavra em Filipenses 4:6-7 me lembra que eu não preciso andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, devo apresentar os meus pedidos diante de ti, e a tua paz guardará o meu coração e a minha mente. E é isso que eu faço agora, Deus querido. Eu trago tudo diante de ti, até aquilo que parece pequeno, até aquilo que eu achei que conseguiria resolver sozinho. Pai de amor, tu conheces os detalhes mais escondidos da minha vida. Tu sabes quando eu estou bem e quando eu estou apenas tentando parecer bem. Tu percebes quando o meu coração está cansado, mesmo que eu continue seguindo em frente. Como diz Jeremias 17:10, tu sondas o coração e provas os pensamentos, e isso não me assusta, isso me consola. Porque significa que eu não preciso explicar tudo, eu não preciso justificar tudo, o Senhor já entende. E nesse entendimento eu encontro descanso. Porque o Senhor não me trata com dureza, não me cobra perfeição, não me rejeita pelas minhas fraquezas. Pelo contrário, como está escrito em Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. E talvez seja exatamente assim que eu me sinto em alguns momentos, meio abatido, meio sem força, mas ainda assim buscando a tua presença.
Senhor amado, eu reconheço que existem dias em que eu me sinto mais frágil, mais sensível, mais cansado emocionalmente. Dias em que qualquer palavra pesa mais, qualquer situação mexe mais comigo. E nesses dias, eu preciso ainda mais de Ti. Eu preciso desse cuidado que não falha, dessa presença que sustenta. Como diz 2 Coríntios 12:9, a Tua graça me basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu não escondo a minha fraqueza, eu trago ela para Ti, porque é exatamente aí que o Senhor age. Ao continuarmos em oração, eu também coloco diante de Ti as preocupações com o que ainda vai acontecer hoje. Às vezes o dia nem começou direito e a mente já está tentando prever problemas, imaginar dificuldades, criar cenários. Mas a Tua palavra em Mateus 6:34 me ensina a não andar ansioso pelo amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. E eu escolho confiar nisso agora. Eu escolho viver esse momento contigo, sem carregar um peso que ainda nem chegou. Meu Pai, eu sei que o Senhor vê cada detalhe da minha vida, inclusive aquilo que eu não conto para ninguém. E saber disso me dá coragem de continuar sendo sincero contigo. Eu não quero esconder as minhas dúvidas, eu não quero fingir que está tudo bem quando não está. Eu quero apenas permanecer aqui, com o coração aberto, sendo cuidado pelo Teu amor. E nesse lugar de sinceridade, eu começo a perceber que não estou tão sozinho quanto pensei. A Tua presença preenche espaços que antes pareciam vazios. A Tua paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. E mesmo que tudo ainda não tenha mudado por fora, algo dentro de mim já começa a se alinhar contigo. Enquanto eu continuo aqui na Tua presença, Deus amado, eu percebo que não faz mais sentido esconder o que está dentro de mim. O Senhor já vê tudo, já conhece tudo. Então eu escolho me abrir de verdade, sem tentar parecer forte o tempo todo, sem tentar organizar primeiro para depois falar. Eu venho assim mesmo, com o coração exposto. Porque a Tua palavra diz em Salmos 51:17 que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E isso me dá segurança para ser sincero contigo. Existem áreas da minha vida que eu quase não toco, pensamentos que eu evito revisitar, sentimentos que eu deixo guardados porque não sei lidar com eles. Mas eles continuam aqui. Às vezes voltam no silêncio, às vezes aparecem no meio do dia, sem aviso. E o Senhor sabe exatamente quais são. O Senhor conhece aquilo que me preocupa quando ninguém está vendo, aquilo que pesa quando eu fico sozinho comigo mesmo. Como está escrito em Salmos 38:9, todos os meus anseios estão diante de Ti, Senhor, e o meu suspiro não Te é oculto. Nem o suspiro, nem o silêncio, nem o que eu não sei explicar. Eu confesso que tem momentos em que eu me sinto sobrecarregado por dentro. Não necessariamente por coisas grandes, mas por acúmulos, pequenas preocupações, decisões que eu fico adiando, situações que eu não resolvo, emoções que eu empurro para depois. E tudo isso vai ficando, vai ocupando espaço, vai cansando a mente, vai cansando o coração. E eu percebo que sozinho eu não consigo organizar isso tudo. Por isso eu trago até Ti agora. Como está escrito em Salmos 55:22, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. E é isso que eu faço. Mesmo que ainda seja aos poucos, eu também Te entrego as inseguranças que eu carrego, aquela sensação de não ser suficiente em alguns momentos, de não saber se estou fazendo certo, de não ter todas as respostas. Às vezes eu me comparo, às vezes eu me cobro além do que deveria. E isso cansa, isso pesa. Mas a Tua palavra em 2 Coríntios 3:5 me lembra que a nossa suficiência vem de Ti, não de nós mesmos. Então, eu não preciso carregar essa responsabilidade sozinho. Eu não preciso provar nada o tempo todo. E existem também os medos, Senhor. Medo do que pode dar errado, medo do futuro, medo de decisões que ainda preciso tomar,
medo de coisas que nem aconteceram, mas que a mente insiste em imaginar. E eu reconheço isso diante de ti. Eu não quero fingir coragem o tempo todo. Eu quero trazer a verdade do que eu sinto. E como está escrito em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu me apego a essa palavra agora. Eu não estou sozinho nesses medos. Ao continuarmos em oração, Pai, eu também te entrego aquilo que está mais escondido, aquilo que nem sempre vem à superfície, mas que ainda influencia o que eu sinto. Feridas antigas, lembranças que ainda têm peso, situações que eu achei que já tinha superado, mas que às vezes ainda doem. O Senhor vê tudo isso com clareza. Como diz Hebreus 4:13, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, e mesmo assim o Senhor não se afasta. Isso me constrange, mas também me cura. Eu não quero mais carregar tudo isso sozinho, eu não preciso disso. Eu posso dividir contigo. Eu posso confiar que o Senhor cuida, que o Senhor sustenta, que o Senhor vai tratando cada coisa no tempo certo. Como está escrito em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Então eu descanso nisso, mesmo sem ver tudo pronto ainda. E nesse momento, Deus, eu sinto que algo dentro de mim começa a se alinhar. Ainda existem coisas para resolver. Ainda existem respostas que virão, mas o peso já não está todo aqui. Porque agora eu não estou mais segurando sozinho. O Senhor está comigo, o Senhor está cuidando, e isso muda tudo, mesmo que por dentro, de forma silenciosa. Eu permaneço aqui contigo, com o coração aberto, sem pressa de terminar essa conversa, apenas confiando que o Senhor está ouvindo cada detalhe, até aquilo que eu ainda estou tentando entender dentro de mim. E nesse lugar onde eu já me abri, onde eu já coloquei o que estava guardado, eu começo a sentir que nasce dentro de mim um desejo simples, quase silencioso, mas muito real. Um pedido de cuidado. Não um pedido carregado de medo, nem de desespero, mas um clamor tranquilo, como quem sabe que está sendo ouvido. E então eu te peço, cuida de mim nesse dia que começa. Cuida dos meus passos, das decisões que vou tomar, dos caminhos que eu nem sei ainda que vou percorrer. A tua palavra diz, em Salmos 121:8, que o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. E eu me apego a isso com calma, não como alguém que está desesperado, mas como alguém que confia. Guarda a minha saída de casa, guarda o meu caminho, guarda até aquilo que eu não consigo prever. Que exista uma proteção que me acompanhe, não como algo pesado, mas como um cuidado constante, leve, presente. Ao continuarmos em oração, eu também te peço por livramento. Não só de coisas grandes, visíveis, mas também daquilo que é sutil. Livra-me de decisões erradas, de caminhos que parecem bons, mas não são, de palavras que eu não deveria dizer, de atitudes que podem me afastar daquilo que é certo. Como está escrito em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então eu te reconheço aqui, antes de sair, antes de agir, antes de decidir. E cuida também do meu interior. Porque às vezes o maior risco não está fora, está dentro. Pensamentos que confundem, sentimentos que desequilibram, impulsos que surgem sem aviso. Que haja uma proteção também nisso. Como diz 2 Tessalonicenses 3:3, o Senhor é fiel, e Ele me fortalecerá e me guardará do mal. Eu recebo essa guarda não como medo do mal, mas como segurança de que existe um cuidado constante sobre mim. Meu Deus, eu não quero caminhar hoje carregando tensão, esperando que algo dê errado. Eu quero caminhar com essa confiança simples de que existe um cuidado sobre mim, que mesmo quando eu não perceber, mesmo quando eu estiver distraído, esse cuidado continua ali.
Como está escrito em Salmos 32:7, Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia e me cercas de cantos de livramento. E essa ideia de ser cercado me acalma. Não estou exposto como eu imaginava. Existe proteção ao meu redor. E, ao mesmo tempo, eu te peço que essa proteção não me afaste da sensibilidade. Que eu continue atento, consciente, mas sem peso. Que eu viva o dia com leveza, sabendo que não preciso controlar tudo. Como diz Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu me fazes habitar em segurança. E essa segurança não é só para a noite, ela começa agora, nesse instante. Se alguém que está orando comigo também precisa desse cuidado, dessa proteção silenciosa, que acalma o coração, que essa pessoa possa simplesmente escrever nos comentários o que está sentindo, ou até o nome de alguém que precisa ser cuidado hoje. Que essa oração alcance mais vidas, não por obrigação, mas porque existe necessidade real de cuidado. E assim, nesse fluxo tranquilo, eu começo a perceber que não preciso segurar tudo com tanta força. Eu posso soltar, posso diminuir o controle, posso confiar um pouco mais, porque esse cuidado não depende só de mim, ele já está acontecendo, mesmo antes de eu perceber. E à medida que eu vou percebendo esse cuidado ao meu redor, eu sinto que posso soltar um pouco mais. Não preciso continuar segurando tudo com tanta força. Não preciso tentar controlar cada detalhe do que ainda nem aconteceu. Então, neste momento, eu escolho entregar. Entregar de verdade. Não só falar que entrego, mas tentar, ainda que aos poucos, deixar ir aquilo que está pesado. Pai amado, eu coloco nas Tuas mãos o meu dia. Coloco as decisões que preciso tomar, as conversas que vão acontecer, os caminhos que vão se abrir. Eu não sei exatamente como tudo vai se desenrolar, mas eu confio que o Senhor está à frente. Como está escrito em Provérbios 16:3, entrega ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. E é isso que eu faço agora, mesmo que ainda exista um pouco de insegurança dentro de mim. Eu também te entrego aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Situações que parecem travadas, respostas que não chegam, coisas que estão fora do meu alcance. Porque no fundo, eu sei que tentar controlar tudo só me cansa mais. E a Tua palavra me lembra em Salmos 37:5 para entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Então eu escolho confiar, mesmo sem ver ainda o resultado. Enquanto eu vou soltando essas preocupações, eu percebo algo simples, mas importante. O meu coração começa a ficar mais leve, não porque tudo mudou de repente, mas porque eu parei de carregar sozinho. E isso já faz diferença, grande diferença. Como está escrito em Mateus 6:26, olhando para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas, eu entendo que existe um cuidado constante, até nas coisas mais simples. E se há esse cuidado, eu posso descansar um pouco mais. Senhor, me ajuda a não voltar atrás naquilo que eu estou entregando agora, porque eu sei como é fácil soltar na oração e depois pegar de volta ao longo do dia. Me ajuda a lembrar desse momento. Me ajuda a lembrar que eu não preciso carregar tudo sozinho. Como diz Isaías 26:4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E eu quero me apoiar nisso, não nas minhas próprias forças. Ao continuarmos em oração, eu também entrego as expectativas. Aquilo que eu achei que já deveria ter acontecido, aquilo que eu imaginei que seria diferente. Nem sempre as coisas seguem o caminho que eu planejei, e isso às vezes frustra. Mas eu escolho confiar que os teus planos são mais altos. Como está escrito em Jeremias 29:11, os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E mesmo sem entender tudo, eu descanso nisso. E nesse descanso, eu sinto que algo dentro de mim desacelera. A pressa diminui. A ansiedade perde um pouco de força.
e eu consigo respirar melhor, consigo olhar para o dia com menos peso e mais confiança. Não uma confiança forçada, mas algo que vai crescendo devagar, sustentado por essa certeza de que eu não estou sozinho. Então, eu sigo aqui, Pai, soltando o que ainda resta, confiando no Teu cuidado, permitindo que esse descanso tome espaço dentro de mim, mesmo que ainda existam coisas para resolver lá fora. E nesse lugar mais calmo, onde eu já não estou tentando segurar tudo ao mesmo tempo, eu começo a perceber que existe uma força diferente surgindo dentro de mim. Não é aquela força de esforço, de pressão, de ter que dar conta de tudo. É algo mais leve, mais silencioso. Como se viesse de dentro, mas ao mesmo tempo não dependesse só de mim. Pai, eu reconheço que essa força vem de Ti. Não da minha capacidade, não do meu controle, mas da Tua presença em mim. Como está escrito em Isaías 40:29, o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E eu recebo isso agora, não como algo distante, mas como algo que começa a acontecer dentro de mim, mesmo que de forma simples. Eu não preciso acordar forte todos os dias. Eu não preciso estar bem o tempo todo, mas eu posso confiar que mesmo nos dias mais difíceis existe uma força que me sustenta. Como diz Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. E eu entendo que esse tudo posso não é sobre fazer tudo perfeitamente, mas sobre continuar, sobre não desistir, sobre seguir mesmo quando parece difícil. E isso me traz uma paz diferente, porque tira de mim o peso de precisar provar alguma coisa. Eu não preciso ser suficiente sozinho. Eu não preciso carregar essa responsabilidade inteira. A Tua palavra em 2 Coríntios 12:9 diz que a Tua graça me basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, até a minha fraqueza tem lugar aqui. Até ela pode ser usada de alguma forma. Ao continuarmos em oração, eu percebo que essa força não vem com barulho. Ela não vem com pressão. Ela vem como uma certeza tranquila de que eu vou conseguir enfrentar o que vier hoje. Um passo de cada vez, sem pressa, sem desespero. Como está escrito em Salmos 18:32, é Deus quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. E eu confio nisso, mesmo sem ver tudo com clareza ainda. Senhor, fortalece também a minha mente, porque às vezes é ali que eu mais me perco. Pensamentos que me desanimam, ideias que me fazem duvidar, inseguranças que aparecem sem aviso. Mas a Tua palavra em Romanos 12:2 fala sobre a transformação pela renovação da mente. E eu preciso disso. Preciso pensar melhor, com mais calma, com mais verdade, e fortalece o meu coração também, para que eu não desista fácil, para que eu não me entregue ao desânimo, para que eu não pare no meio do caminho. Como está escrito em Josué 1:9, ser forte e corajoso não significa não sentir medo, mas continuar mesmo assim, sabendo que o Senhor está comigo por onde eu andar. E ao mesmo tempo, eu sinto que essa força não me deixa pesado. Ela não me deixa rígido. Pelo contrário, ela me dá equilíbrio, me dá estabilidade, me ajuda a seguir com mais leveza. Como diz Salmos 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. E isso é suficiente. Então eu sigo nesse fluxo, sem precisar acelerar, sem precisar provar nada. Apenas confiando que existe uma força dentro de mim que não veio de mim e que vai me sustentar em cada momento deste dia. E no meio dessa força que começa a surgir, eu percebo algo ainda mais profundo acontecendo dentro de mim. Não é só força, é paz. Uma paz que não chega fazendo barulho, não invade de uma vez, mas vai ocupando espaço devagar, como quem encontra um lugar e decide ficar. E eu sinto isso agora. Mesmo que tudo ao redor ainda não esteja resolvido, por dentro existe um silêncio diferente, mais tranquilo. A Tua palavra diz em João 14:27,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E eu começo a entender isso de um jeito mais real. Não é uma paz que depende das circunstâncias, não é algo que vem quando tudo está certo. É algo que permanece, mesmo quando ainda existem coisas fora do lugar. E isso muda a forma como eu encaro esse momento. Eu não preciso correr tanto. Não preciso reagir a tudo. Não preciso carregar tudo na mesma intensidade. Existe uma paz que me envolve agora, como se fosse um cuidado constante, quase imperceptível, mas firme. Como está escrito em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, e eu deixo essa paz ocupar esse espaço. Eu permito que ela conduza meus pensamentos, que ela diminua a pressa, que ela organize o que está bagunçado por dentro. Ao continuarmos em oração, eu percebo que essa paz não vai embora fácil. Ela não depende do meu humor, não depende do que vai acontecer hoje. Ela permanece. Mesmo que em alguns momentos eu me distraia, mesmo que a mente tente acelerar de novo, ainda assim, ela está aqui, disponível, presente. Como diz Isaías 32:17, o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Existe uma estabilidade nisso, uma continuidade, e isso me acalma de um jeito diferente. Porque eu começo a entender que não preciso conquistar essa paz o tempo todo. Eu não preciso correr atrás dela. Eu só preciso permanecer. Permanecer nesse lugar onde ela já está. Como está escrito em Salmos 29:11, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Não é algo que eu produzo, é algo que eu recebo. E mesmo que o dia tente me puxar para fora desse lugar, eu sei que posso voltar. Posso respirar, posso lembrar, posso me reconectar com essa presença que acalma tudo por dentro. Como diz Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E essa ideia de ser guardado me traz descanso. Porque não sou eu tentando manter tudo em ordem, existe algo maior sustentando isso dentro de mim. Então eu sigo aqui, sem pressa, deixando essa paz se firmar mais um pouco. Não como algo passageiro, mas como algo que permanece, que continua, que me acompanha ao longo desse dia, mesmo nos momentos mais simples. E conforme essa paz vai se firmando, quase sem perceber, eu começo a confiar mais. Não é uma mudança brusca, não é algo que acontece de uma vez, mas é como se aos poucos, dentro de mim, surgisse uma segurança diferente. Uma confiança mais simples, mais leve, que não precisa de explicação completa para existir, só está ali. Eu começo a entender que não preciso ter todas as respostas agora. Não preciso saber exatamente como o dia vai se desenrolar para seguir em frente com tranquilidade. Como está escrito em Provérbios 3:5-6, confiar de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento é um caminho seguro, mesmo quando ainda existem dúvidas. E isso faz sentido agora, de um jeito mais prático, mais real. Pai, eu percebo que confiar não é ignorar os problemas, mas é não deixar que eles ocupem todo o espaço dentro de mim. É saber que existe um cuidado maior acontecendo, mesmo quando eu não vejo. Como está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo que eu não entenda como isso vai acontecer, eu escolho acreditar que existe um propósito maior sendo construído. E essa confiança vai crescendo de forma tranquila. Não vem com pressão, não vem com cobrança. Não é algo que eu preciso provar para ninguém. É uma decisão interna que vai se fortalecendo a cada momento em que eu escolho não voltar para a ansiedade. Como diz Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Esperar não é ficar parado, é continuar caminhando sem desespero. Ao continuarmos em oração, eu percebo que confiar também envolve soltar expectativas rígidas. Às vezes, eu fico preso a uma forma específica de como as coisas deveriam acontecer, e isso acaba me frustrando.
Mas quando eu confio de verdade, eu abro espaço para que as coisas aconteçam de um jeito diferente, talvez até melhor do que eu imaginei. Como está escrito em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E isso me dá uma liberdade diferente, porque eu não preciso controlar cada detalhe para que as coisas deem certo. Eu posso caminhar com mais leveza, com mais abertura, com mais disposição para viver o que vier. E mesmo que algo não saia como esperado, essa confiança continua ali, sustentando. Senhor, aumenta essa confiança dentro de mim, mas de forma leve, sem pressa, sem cobrança, que ela cresça naturalmente como algo que se fortalece com o tempo. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E eu escolho viver isso hoje, mesmo que ainda existam incertezas. E nesse movimento, eu percebo que já não estou reagindo da mesma forma de antes. Algo mudou. Pequeno, talvez, mas suficiente para me manter mais firme, mais tranquilo, mais confiante. Não em mim, mas nesse cuidado que me acompanha. Enquanto essa confiança vai se firmando, eu percebo algo ainda mais leve acontecendo dentro de mim. É como se aquele peso que eu carregava desde o começo da manhã já não estivesse mais com a mesma força. Algumas coisas ainda estão aqui, é verdade, mas já não ocupam todo o espaço, já não apertam da mesma forma. Existe mais ar, mais espaço por dentro, e isso traz um alívio real, um alívio simples, mas profundo. Como está escrito em Salmos 116:7, volta, minha alma, para o teu descanso, porque o Senhor te fez bem. E é exatamente essa sensação. Como se a alma estivesse voltando para um lugar mais tranquilo, mais seguro, depois de ter se perdido um pouco. Eu percebo que não preciso continuar alimentando pensamentos que me cansam. Não preciso revisitar preocupações o tempo todo. Posso deixar isso ir. Posso soltar, mesmo que aos poucos. Como diz João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade começa dentro, começa na forma como eu penso, na forma como eu sinto, na forma como eu escolho reagir. Ao continuarmos em oração, eu sinto que até o meu corpo responde diferente. A respiração fica mais calma, os ombros mais leves, a mente menos acelerada. É como se tudo dentro de mim estivesse se reorganizando, sem esforço. E eu entendo que isso também faz parte do cuidado. Não é só espiritual, é completo. Como está escrito em 3 João 1:2, o desejo é que eu vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a minha alma. E eu deixo esse alívio se aprofundar. Não tento interromper, não tento voltar para o controle, só deixo acontecer. Como diz Salmos 23:2-3, ele me faz repousar em pastos verdejantes e refrigera a minha alma. E essa ideia de ser conduzido a um lugar de descanso me traz ainda mais paz, porque não depende só de mim. Existe uma direção acontecendo. Pai, eu não quero voltar para aquele estado de tensão de antes. Eu não quero começar o dia carregando peso desnecessário. Então, eu escolho permanecer nesse lugar de leveza. Mesmo que surjam desafios, mesmo que o dia traga situações inesperadas, eu quero lembrar desse momento. Lembrar que existe um lugar dentro de mim que pode permanecer em paz. E se em algum momento eu me perder de novo, eu sei que posso voltar. Posso parar, respirar e me reconectar com essa presença que acalma. Como está escrito em Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então não importa o que aconteça depois, sempre existe um recomeço disponível. E assim eu sigo, mais leve, mais solto, sem aquele peso de antes, permitindo que esse alívio permaneça comigo ao longo do dia como algo simples, mas verdadeiro. E enquanto essa confiança vai se firmando dentro de mim, eu percebo que algo ainda mais leve começa a acontecer.
É como se aquele peso que eu carregava no começo da manhã já não tivesse mais o mesmo espaço. Algumas preocupações ainda existem, algumas situações ainda não mudaram, mas dentro de mim mudou. Existe mais espaço, mais calma, mais ar, e isso já faz muita diferença. É um alívio que não vem de fora, não depende de uma resposta imediata, mas nasce aqui dentro, nesse lugar onde eu parei, respirei e escolhi confiar. Como está escrito em Salmos 116, 7, volta, minha alma, para o teu descanso, porque o Senhor te fez bem. E eu sinto exatamente isso agora. Como se minha alma estivesse voltando para um lugar seguro, depois de ter se cansado tentando resolver tudo sozinha. Eu começo a perceber que não preciso mais carregar certos pensamentos. Não preciso continuar alimentando aquilo que só me desgasta. Algumas coisas eu posso simplesmente deixar ir. Não porque deixaram de existir, mas porque eu não preciso segurar tudo ao mesmo tempo. Como diz em Mateus 11:30, o jugo é suave e o fardo é leve. E eu entendo que o peso que eu estava carregando não era o que eu deveria carregar. Ao continuarmos em oração, eu sinto até o meu corpo respondendo. A respiração vai ficando mais tranquila, o coração menos acelerado, a mente mais silenciosa. É como se tudo dentro de mim estivesse encontrando um ritmo mais calmo, mais natural. E isso não é por acaso. Como está escrito em Provérbios 17:22, o coração alegre é bom remédio, e eu sinto que esse alívio começa a curar partes de mim que estavam tensas. E eu deixo isso continuar. Não tento interromper, não tento voltar para aquele estado de controle de antes. Eu apenas permaneço aqui, permitindo que essa leveza tome mais espaço. Como está escrito em Salmos 23, 2, 3, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. E essa condução é mansa, não é forçada. É exatamente assim que eu sinto agora. Eu também percebo que esse alívio não significa ausência de responsabilidade nem fuga dos problemas. Significa que eu não estou mais esmagado por eles. Existe uma diferença. Eu ainda vou viver o dia, ainda vou enfrentar situações, mas agora de um lugar mais leve, mais equilibrado. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e eu não preciso antecipar tudo agora. Pai, eu escolho guardar esse momento dentro de mim, escolho lembrar dessa sensação ao longo do dia. Porque eu sei que em algum momento a mente pode tentar acelerar de novo, as preocupações podem voltar, mas agora eu sei que existe um caminho de volta. Eu sei que posso parar, respirar e me reconectar com essa paz. E mesmo se eu me perder por alguns instantes, ainda assim existe recomeço. Como está escrito em Lamentações 3, 22, 23, as misericórdias se renovam a cada manhã. E isso inclui cada momento do dia também. Sempre existe uma nova chance de voltar para esse lugar de leveza. Então eu sigo daqui diferente de como eu comecei. Não perfeito, não com tudo resolvido, mas mais leve, mais solto, menos carregado. E isso já muda o jeito que eu caminho, o jeito que eu penso, o jeito que eu enfrento o que vier. E eu deixo esse alívio permanecer, sem pressa de ir embora, como algo que agora faz parte de mim, acompanhando cada passo ao longo desse dia. E nesse lugar mais leve, onde o peso já não ocupa tudo, eu começo a perceber algo firme se estabelecendo dentro de mim. Não é tensão, não é alerta, é segurança, uma sensação de que eu não estou exposto como pensei. Existe um cuidado constante, silencioso, mas muito real, me acompanhando agora. A tua palavra diz em Salmos 121:5 que o Senhor é quem me guarda, é a minha sombra à minha direita. E essa imagem me traz uma tranquilidade diferente, porque a sombra não se afasta. Ela permanece, ela acompanha cada passo, e assim também é esse cuidado que me envolve.
Não precisa fazer barulho, não precisa se provar o tempo todo, ele simplesmente está. E isso muda a forma como eu olho para o dia. Porque eu não começo mais com aquela sensação de estar sozinho diante do que pode acontecer. Existe uma proteção que não me aperta, não me assusta, não me coloca em estado de defesa. Pelo contrário, me acalma. Como está escrito em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E essa palavra não traz medo, traz descanso. Porque mostra que existe um limite, existe um cuidado que impede que certas coisas avancem. Ao continuarmos em oração, eu sinto que essa segurança não vem de mim. Não é sobre estar preparado para tudo, nem sobre conseguir controlar tudo. É sobre estar guardado. Como diz em Salmos 125:2, assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. E essa ideia de estar cercado me traz paz. Não é um cerco de pressão, é um cerco de cuidado. E mesmo quando eu penso no que ainda pode acontecer hoje, essa segurança continua. Ela não depende das circunstâncias, não depende se tudo vai dar certo ou não. Existe algo maior sustentando. Como está escrito em 2 Timóteo 4:18, o Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o seu reino. E eu recebo isso como uma certeza tranquila, não como uma luta constante. Pai, eu não quero viver hoje em alerta, esperando problemas, imaginando cenários negativos. Eu quero viver com essa consciência de que existe um cuidado real sobre mim, que os meus passos estão sendo guardados, que até aquilo que eu não vejo está sendo cuidado. Como diz em Provérbios 2:8, ele guarda as veredas da justiça e protege o caminho dos seus fiéis. E isso é suficiente. E ao mesmo tempo, essa proteção não me deixa pesado, não me deixa rígido. Ela me permite continuar leve, continuar em paz, continuar confiando. Não é uma proteção que me prende, é uma proteção que me sustenta. Então eu sigo daqui com essa segurança tranquila dentro de mim. Não preciso provar nada, não preciso me defender de tudo. Existe um cuidado constante, firme, silencioso, me acompanhando em cada passo deste dia. E com essa segurança tranquila sustentando meus passos, algo dentro de mim começa a se abrir de um jeito diferente. Não é pressa, não é ansiedade querendo prever tudo. É uma esperança mais silenciosa, mais estável, que vai surgindo devagar. Como se, mesmo sem saber exatamente o que esse dia vai trazer, ainda assim existisse algo bom sendo preparado, algo que eu ainda não vejo, mas que já está em movimento. A tua palavra diz em Lamentações 3:25 que o Senhor é bom para os que esperam nele, para a alma que o busca. E essa espera, agora, não parece pesada. Não parece aquela espera que cansa, que inquieta. É uma espera que acalma, uma espera que confia. E eu percebo que posso viver esse dia assim, sem precisar antecipar tudo, sem precisar resolver tudo antes da hora. Eu começo a olhar para o que está à minha frente com mais leveza. Pequenas coisas já ganham valor. Um momento de paz, uma conversa simples, uma decisão que flui com mais clareza. Nem tudo precisa ser grande para ser bom. Como está escrito em Salmos 37:23, os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Isso me faz entender que até os passos simples, os mais comuns, também estão sendo conduzidos. Ao continuarmos em oração, eu sinto que essa esperança vai criando espaço dentro de mim. Não de forma forçada, mas natural. Como se fosse ocupando o lugar onde antes havia preocupação demais. Como diz em Romanos 15:13, o Deus da esperança me enche de todo gozo e paz no meu crer, para que eu transborde em esperança. E eu não preciso tentar produzir isso, eu apenas recebo. Deixo acontecer. E mesmo pensando nas situações que ainda me preocupam, eu percebo que a forma como eu enxergo já não é a mesma. Ainda existem dúvidas,
Ainda existem coisas indefinidas, mas agora existe também uma confiança tranquila de que tudo vai se ajustar no tempo certo. Como está escrito em Eclesiastes 3:11, tudo ele fez formoso no seu tempo. E eu não preciso apressar esse tempo. Eu posso respeitar o processo. Pai, eu escolho não começar esse dia carregando expectativas pesadas. Eu não quero viver preso ao que pode dar errado. Eu quero viver aberto ao que pode dar certo, mesmo que seja de forma simples, discreta, quase imperceptível. Como diz em Salmos 33:18, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E eu me coloco nesse lugar não de cobrança, mas de confiança. E essa esperança não me deixa agitado. Ela não me empurra, ela me sustenta. Me permite caminhar com mais calma, com mais presença, com mais consciência. Como está escrito em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. E eu recebo isso como uma promessa viva, que se aplica a esse momento. E aos poucos eu percebo que algo mudou dentro de mim. Eu não estou mais preso ao que ainda não aconteceu. Eu não estou mais antecipando problemas como antes. Existe mais espaço, mais leveza, mais abertura para viver o que vier. Isso já transforma o dia antes mesmo dele começar completamente. Então eu sigo assim, com essa esperança tranquila, sem pressa, sem peso, permitindo que ela me acompanhe em cada passo, em cada decisão, em cada momento simples desse dia que ainda está começando. E com essa esperança tranquila, ocupando mais espaço dentro de mim, eu percebo que aquilo que antes pesava já não encontra o mesmo lugar. É como se, pouco a pouco, o que era apertado fosse se soltando, sem esforço, sem luta, apenas acontecendo. O que antes parecia grande demais, agora já não domina tudo por dentro. Existe mais leveza, mais espaço para respirar. A tua palavra diz em Salmos 55:22, para lançar o meu fardo sobre o Senhor, porque Ele me sustenta. E eu sinto que isso não é só uma decisão, é um processo que está acontecendo agora. Eu estou soltando. Algumas coisas ainda resistem, é verdade, mas já não estão presas como antes. Já não me puxam com a mesma força. E esse alívio não precisa ser explicado. Ele é sentido. É como se algo dentro de mim dissesse que não preciso continuar carregando tudo, que não preciso revisitar as mesmas preocupações o tempo todo, que posso simplesmente deixar ir. Como está escrito em João 14:1, não se turbe o vosso coração. E eu deixo essa palavra ecoar aqui dentro, diminuindo o que antes agitava. Ao continuarmos em oração, eu percebo que até o silêncio muda. Já não é um silêncio pesado, cheio de pensamentos. É um silêncio mais limpo, mais leve, como se a mente estivesse descansando um pouco, sem precisar responder tudo agora. Como diz em Isaías 30:15, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. E essa tranquilidade começa a tomar forma dentro de mim. E eu não tento segurar esse momento, não tento analisar demais. Só deixo acontecer, deixo essa leveza se espalhar. Como está escrito em Salmos 23:3, Ele refrigera a minha alma. E isso descreve exatamente o que está acontecendo. Um refrigério por dentro. Uma sensação de que algo foi aliviado, mesmo que por dentro, mesmo que silenciosamente. E sem perceber, até a forma de pensar muda um pouco. O que antes parecia urgente demais já não tem a mesma intensidade. O que parecia pesado demais agora parece mais leve. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo se ajustou aqui dentro. Como diz em 2 Coríntios 4:16, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E eu sinto essa renovação agora. Pai, eu não quero voltar a carregar aquilo que já comecei a soltar.
Me ajuda a permanecer nesse lugar mais leve, mesmo quando o dia avançar, mesmo quando surgirem situações inesperadas, que eu consiga lembrar dessa sensação. Lembrar que existe um caminho de volta para essa paz. E se em algum momento eu me perder nisso, eu sei que posso parar, respirar, voltar. Porque a tua palavra em Salmos 62:1 diz que somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. E esse silêncio agora não me assusta, ele me acolhe. Então eu sigo daqui mais solto, sem aquele peso inicial, sem aquela pressão interna, apenas caminhando, respirando melhor, sentindo que aquilo que estava apertado já não domina mais. E essa leveza permanece, não perfeita, não constante o tempo todo, mas presente o suficiente para me lembrar que eu não preciso carregar tudo sozinho. E nesse lugar mais leve, onde já não estou carregando tudo como antes, eu continuo aqui, na tua presença, sentindo que não preciso apressar esse momento. Ainda existem coisas que eu quero colocar diante de ti, não com peso, não com desespero, mas com confiança. Eu te entrego mais uma vez tudo aquilo que ainda pode surgir ao longo desse dia. Situações inesperadas, conversas difíceis, decisões que eu ainda nem sei que vou enfrentar. Eu coloco tudo diante de ti agora. Como está escrito em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E eu descanso nessa promessa. Não porque tudo já está resolvido, mas porque eu sei que o Senhor já está à frente, já está cuidando, já está preparando o que eu ainda nem consigo ver. E eu também quero agradecer por esse momento, por essa pausa, por esse cuidado que eu senti aqui. Talvez nada tenha mudado por fora ainda, mas por dentro eu sei que algo foi tocado, algo foi acalmado. Como diz em Salmos 103:2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E eu não quero esquecer disso. Eu não quero passar o dia sem lembrar que eu fui cuidado aqui. Pai amado, eu sigo confiando que o Senhor ouviu cada palavra, até aquelas que eu não consegui dizer direito. Como está escrito em Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso me dá paz, porque significa que até o que ficou no silêncio foi apresentado diante de ti. E eu escolho levar comigo essa presença. Levar comigo essa paz que se firmou, essa confiança que começou a crescer, essa leveza que tomou espaço dentro de mim. Como está escrito em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E eu recebo isso como uma verdade para esse dia. Se alguém que está orando comigo sente no coração de entregar algo específico, que escreva nos comentários aquilo que precisa colocar diante de ti. E se existe alguém que precisa de oração, que esse nome também seja colocado aqui, porque essa oração não termina só em mim, ela alcança outras vidas também. E agora, com o coração mais tranquilo, eu faço essa entrega final. Não com medo, mas com confiança. Não com dúvida, mas com fé. Eu entrego esse dia, entrego meus passos, entrego meus pensamentos, entrego tudo nas tuas mãos, sabendo que existe cuidado, existe direção, existe presença. Como está escrito em Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu me fazes habitar em segurança. E essa segurança começa agora, nesse momento, e me acompanha ao longo de todo o dia. E eu sigo, mais leve, mais calmo, mais confiante, sabendo que não estou sozinho. Amém. Permaneça nesse lugar de paz. Deus ainda está cuidando de você, mesmo nos detalhes que você não percebe. E muito obrigado por ter permanecido até aqui, por separar esse tempo e permitir que esse momento de oração alcançasse o seu coração. Que o seu dia seja leve, tranquilo e cheio da presença de Deus em cada detalhe, mesmo nas coisas mais simples.
Que você siga com essa paz que começou agora e que ela te acompanhe ao longo de tudo o que vier. E eu te espero amanhã, na próxima oração. E talvez a maior mudança desse momento não esteja no que você ouviu, mas no que você permitiu sentir. Porque quando a gente desacelera por alguns minutos e se abre de verdade, algo começa a se alinhar por dentro, mesmo que nada externo tenha mudado ainda. Leva isso com você hoje. Nem tudo precisa estar resolvido para que você esteja em paz. Às vezes, o mais importante já aconteceu. Você parou, respirou e se reconectou com o que realmente sustenta você.